Boa noite. Por meio da celebração Segunda Semana do Turismo de São Tiago, busca-se a conscientização da sociedade sobre a importância das atividades turísticas e seus valores sociais, culturais, ambientais e econômicos. Estamos iniciando agora o segundo dia da Semana do Turismo de São Tiago, edição 2021. Uma realização da Prefeitura Municipal e do Grupo de Empreendedores do Turismo de São Tiago. Sejam muito bem-vindos. Ressaltamos nossos agradecimentos aos importantes parceiros deste evento: Conselho Municipal de Turismo de São Tiago, Agroambiental, Assa Biscoito, Café Serra das Vertentes, Cicobi Cred Vertentes, Semana Criativa de Tiradentes, Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes, Secretaria do Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Agradecemos também pelo empenho da equipe de Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer e a equipe de coordenação e comissão do Grupo de Empreendedores do Turismo de São Tiago. Gostaríamos de ressaltar também que este evento está sendo realizado de forma presencial e transmitido ao vivo por meio do Facebook Descubra São Tiago. Lembrando que participação presencial é gratuita, sendo necessária a confirmação de presença com Yamara Lara, coordenadora do Grupo de Empreendedorismo do Turismo de São Tiago, através do número 31 99 39 73988. Confira agora nossa programação de hoje. Iniciaremos com o tema Semana Criativa de Tiradentes, que será apresentada por seus idealizadores, a jornalista Simone Quintas e o produtor cultural Júnior Guimarães. Em seguida, teremos a participação de Alessandra Castro, propriedade do ateliê Esquindolelê e vice-presidente do Contur de São Tiago, falando sobre as possibilidades do artesanato de São Tiago. Na sequência, será apresentada a história da Folia de Reis de Mercedes de Água Limpa, Capelinha, distrito de São Tiago, por Ulisses Passarelli, pesquisador e assessor de cultura do Circuito Turístico Trilha dos Inconfidentes. Então, para darmos início às apresentações, convidamos os idealizadores da Semana Criativa de Tiradentes, a jornalista Simone Quintas e o produtor cultural Júnior Guimarães. Boa noite. Boa noite. Acho que esse aqui que não está ainda. Obrigada pela presença. Queria agradecer imensamente o convite feito pela Prefeitura, pelo Grupo de Empreendedores de Turismo. Falar da Semana Criativa, né, Júnior? Falar da Semana Criativa de Tiradentes é sempre um prazer muito grande. Então, quando chama, a gente vai, né, sempre com o maior prazer. E eu acho que é a primeira vez que a gente fala assim, os dois juntos, né? A gente faz essa apresentação. Sim, obrigado, gente. Boa noite. Sim, eu sempre, na verdade, a coisa é sempre mais difícil eu aparecer. Eu só apareço quando a Simone realmente não pode, porque acho que ela conta a história de um jeito muito gostoso e eu acabo ficando sempre na plateia. Quando é preciso, eu vou. Mas hoje eu tive, né, assim, acho que foi importante esse encontro. Para a gente é uma coisa inédita também. Então, eu estou muito feliz e espero que, de alguma maneira, a nossa história, o jeito que a gente está fazendo em Tiradentes, inspire vocês, se ajudar de alguma forma a tocar aí o coração de vocês e ajudar também a pensar um projeto para cá, a gente vai ficar muito feliz, né, com essa contribuição. Bom, então, vamos lá.
a Semana Criativa Tiradentes, então a gente colocou, ela é mais do que um festival, ela é também um projeto social, e é sobre isso que a gente vai contar como é que a gente trabalha lá. Pode passar aqui. É mais imagens para vocês entenderem o que a gente está falando. Para falar, a gente vai começar com um vídeo, a gente adora começar com esse vídeo, foi um vídeo que a gente produziu lá em 2017, com o primeiro grupo de artesãos que a gente trabalhou em Tiradentes, e eu gosto de começar as palestras com esse vídeo, porque ele, de certa forma, conta o motivo por que a gente escolheu Tiradentes, assim, por que Tiradentes é tão importante para a gente ter começado esse projeto. E ele traz também os primeiros artesãos, os desbravadores, né? Os artesãos e designers que participaram com a gente. Vamos ver se vai rodar. Eu acho que esse vídeo também, para quem não conhece também o Destino, né? Foi uma forma também da gente apresentar o Destino e o projeto numa tacada só, né, Simone? Acho que é a grande sacada desse vídeo. E para isso também a gente convidou um criativo aqui da região, que é o Thiago Coelho. O Thiago, ele é de São João del Rei, tem a Era, agência lá, e a Era que produziu esse vídeo pra gente, assim, foi uma pessoa também importante nesse processo, né, para ajudar a gente a materializar o que era ainda uma ideia, né? Sim, e como a gente busca muito patrocínio de empresas, né? Quer dizer, o Júnior cuida muito dessa parte também de leis de incentivo e tudo mais, de editais, mas a Semana Criativa ela funciona muito de patrocínio direto das empresas, e muitas empresas estão fora de Minas Gerais que a gente procura. Então a gente tinha que realmente essa preocupação de divulgar a cidade. E aí é o vídeo. Pode passar, pode agora. Bom, até o logo já mudou de 2017 para lá, nem faz tanto tempo, mas a gente já aconteceu uma revolução desde então. Mas primeiro, antes de falar um pouquinho da semana, eu quero contar um pouquinho do cenário que a gente encontrava em Tiradentes, que na verdade não é uma coisa que só acontece em Tiradentes, né? Eu sou jornalista e antes de começar esse festival com o Júnior, eu trabalhava numa revista de decoração e eu sempre gostei de entrevistar as pessoas dessa área de artesanato.
E era uma realidade do Brasil inteiro, né? Naquele momento, né? No começo dos anos 2000, todo mundo vivendo essas coisas que eu vou citar aqui, que talvez vocês reconheçam esses problemas também aqui em São Tiago. Espero que não, mas enfim. Os artesãos estavam desmotivados pela falta de reconhecimento, as novas gerações não queriam dar continuidade à tradição da família, justamente por essa falta de reconhecimento, os artesãos se repetindo, se copiando e competindo entre si, oferecendo preços cada vez mais baixos, então o jeito dele conseguir vender mais que o outro era abaixando a qualidade do produto, e é assim que ele conseguia vender. E os designers, que aí é o mercado que eu conheço, que era desse meu momento muito grande em revista, que os designers de interiores e arquitetos, eles desconheciam, os artesãos, eles desconheciam o artesanato brasileiro e não especificavam o artesanato em seus projetos. Então, você via o projeto que tem uma design italiano e você não via nada de um projeto de um artesão. E, por outro lado, os designers de produto, né, que são as pessoas que se formam nas faculdades, elas não aprendem nada sobre materiais, sobre técnicas de tradição. Então, as pessoas se formam, mas não conhecem as coisas que são da nossa cultura. Então, esse era o cenário que a gente encontrava, não só em Tiradentes, mas em vários lugares. E aí que foi dando comichão da gente começar o projeto. Daí, pode virar. Então, foi assim que, nesse cenário, que em 2017 nasceu a Semana Criativa. Pode passar. Essa é a primeira turma que vocês viram no vídeo. Como é que funciona o projeto, né? Ju, qualquer coisa você vai me cortando aqui, me ajudando a contar essa história. Todo ano a gente escolhe um grupo de artesãos de Tiradentes. A gente procura artesãos que tenham habilidades diferentes, que trabalham com técnicas diferentes, para o grupo ficar bem diverso. E aí, a partir dessas escolhas, desses artesãos que a gente faz, a gente escolhe os designers que a gente acha que pode dar uma liga ali com aqueles artesãos. Então, a gente procura, a gente tem artesão que trabalha com madeira, então vamos pegar designers que têm essa habilidade com madeira, enfim, a gente vai tentando juntar os mundos, e ao longo do ano a gente promove encontros desses grupos. São 3 encontros ao longo do ano, de uma semana cada. E a ideia é que nesses encontros haja uma troca de experiência, então, de conhecimento mesmo. Então, o designer vem para o artesão e fala um pouquinho, porque o que acontece? Às vezes o artesão ele tem uma técnica, ele sabe muito uma técnica, mas ele aprendeu daquele jeito e ele só faz aquilo, ele não abre a cabeça que talvez com aquela mesma técnica ele possa fazer outros produtos, né, e ampliar as opções dele. Então, a ideia é essa, é não perder a técnica dele de forma alguma, isso é um valor muito importante para a gente, mas nessas conversas que a gente vai tendo com eles, abrindo as possibilidades. Olha, com esse produto você pode fazer uma luminária assim, pode mudar um pouco. Porque muitos deles bateram num teto, já não aguentam ninguém, mas aguentam comprar o que eles fazem. Então, a ideia era essa. E o que o designer ganha com isso, né? Ele aprende também com o artesão uma técnica que ele não conhecia, né? Uma tradição, uma cultura. Então, assim, não é, no caso da Semana Criativa, não é uma doação de um lado só, né, Júnior? É muito claro isso, quem participa que é dos dois lados. Os designers, eles não ganham nada com isso. Eles vêm, no caso da Semana Criativa, numa doação total de tempo, e também esses produtos, depois vocês vão ver, eles são vendidos e eles não ganham nem royalties, não ganham nada. É uma doação mesmo para os artesãos que fica totalmente para eles. Então, vamos lá. Aqui a gente colocou umas fotos desses encontros, né, desse grupo de designer com os artesãos, essa primeira turma que foi em 2017. E aí a gente coloca aqui uma frasezinha nossa, né? Em um país onde a diversidade cultural nos presenteia com inúmeras técnicas artesanais ancestrais, valorizar e investir no feito à mão significa contribuir com a perpetuação de saberes e criar produtos com design brasileirismo. Na hora que a gente faz essa junção, a gente garante que as próximas gerações não parem de fazer esses produtos, e a gente também garante um design que seja mais brasileiro, né? Que tenha o nosso DNA, não tenha uma inspiração italiana, uma inspiração escandinava, e sim brasileira. Bom, aqui a gente vai começar a contar os casos de como era, o que a gente fez, né? Quer contar um pouquinho, Ju? Eu conto próximo. Tá bom. A dona Lilia é uma senhora que ela mantém em Tiradentes uma tradição muito forte. Quem já foi para Tiradentes sabe que são aquelas cruzes na porta. Eu não sei se São Tiago também tem esse hábito de ter as cruzes, né? E a dona Lilia, que há muitos anos resgatou isso, o Júnior talvez saiba, e até a Mônica contar melhor essa história, que são de lá, e ela faz essas cruzes de papel crepom. E aí a gente trouxe ela para o projeto. No começo a gente achava, gente, não tem,
que pode mudar numa cruz de papel crepom, né? O que a gente pode... Nem a gente imaginava que ia dar samba, né? E no final a gente chamou um fotógrafo que fez essas fotos das fachadas de Tiradentes, são fotos na proporção de um tamanho natural mesmo, esse recorte. A gente aplicou a cruz na foto, então não é que a foto já foi feita com a cruz na parede. Tem uma foto, a gente colou uma cruz dela no tamanho natural e fez uma caixa. E pode passar, acho que tem mais uma foto ambientada que vocês vão conseguir ver melhor. Tá vendo elas na parede? E a gente conseguiu que se virasse um outro produto. E quando a gente coloca isso dentro dessa foto, uma cruz que ela vende a R$ 20, ela ganha nesse quadro, cada vez que um quadro é vendido, ela ganha R$ 250 pela mesma cruz que ela fez pelo mesmo trabalho, porque a gente conseguiu colocar um valor agregado naquilo. Então, a percepção de valor na cruz sozinha é uma. Na hora que você põe ela numa fotografia, a gente conseguiu aumentar. Então, acho que esse é o principal importância do design no artesanato, a gente aumentar o valor agregado dele e ele poder ganhar mais com o mesmo custo que ele já tinha. Aqui são outras coisas que a gente fez com a dona Lilia, que foi um terço de papel crepom também. As continhas eram esses pompons, que era uma coisa que ela também já fazia. E a cordinha é uma correntinha de crochê. E aqui era uma coisa mais cenográfica, né? Não é uma coisa que funcione por muito tempo, mas foi para uma exposição, que são essas luminárias. Elas foram super bem feitas, essa parte aqui é uma parte de madeira, latão, elas eram lindas. Mas o papel crepom, com o tempo, ele tem uma durabilidade pequena, né? Então, isso foi um produto que a gente não levou adiante, a gente só fez para uma exposição mesmo. E acho que também para apresentar como uma possibilidade, né? Sim, acho que isso é Exatamente. importante, assim, a gente pensar que a técnica dela também vai bem também numa cenografia, numa possibilidade de uma outra coisa, né? A construção de um cenário, de um espetáculo, ou, enfim, outro uso, né? Para essa mesma técnica. Você fala do Nelinho. Bem, o Nelinho, por acaso, ele é sobrinho da Dona Lilia. Parece que essa família é uma das famílias mais tradicionais da cidade e que mantém também, né, esse dom, né, do fazer, né, do fazer manual. E o Nelinho, ele trabalha com arte sacra, ele é um entalhador, então ele atendia, o público dele normalmente são os padres, né, que levam ou peças para serem restauradas ou então para ele fazer a reposição de algum castiçal, alguma coisa que foi perdida, ou algum trabalho na restauração das igrejas. E quando a gente encontrou o Nelinho em 2017, uma das tias dele, a Elza, aliás, a Dona Lilia indicou o Nelinho, e a gente foi conhecer o trabalho dele. Depois a Elza contou para a gente também sobre essa dificuldade, né, do trabalho, porque ele tinha uma clientela muito específica. E não era um trabalho onde ele conseguiria realmente se sustentar, que isso também é importante, né? Você pensar nesse volume de trabalho, se ele é suficiente também para o artesão, né? Se ele consegue realmente tirar o ganha-pão dele dali. E ele com esse trabalho tão primoroso, acho que é um dos casos bem interessantes para a gente, né, na semana. E também de um processo mais intenso, né, de trabalho. Pode mudar a... Então, aqui em seguida tem o produto que é o grande marco dele. Quer falar um pouquinho, Simone, desse produto aí? Esse produto mudou a vida do Nelinho, são essas colheres entalhadas, elas são decorativas, elas não são peças para uso. Mas ele transferiu aquele entalhe sacro, ele soltou, porque esse desenho é uma criação dele, então ele teve uma oportunidade, na verdade, dele criar, dele desenhar, dele conseguir fugir da arte sacra, né? Quer dizer, ele faz ainda, isso é importante sempre frisar, ele não deixou de fazer, não deixou os padres na mão, mas ele conseguiu fazer um outro produto que ele não ficou fechado no mercado, como o Júnior falou, né? E ele pôde soltar a criatividade dele. Essa peça é uma cômoda que foi entalhada por ele, toda a frente da cômoda. Isso é uma coisa que eu faço questão de colocar essa peça pelo seguinte: quando a gente faz esse projeto com eles e a gente divulga isso, outras pessoas acabam conhecendo o trabalho dele, que essa é uma das nossas missões. Então, é importante, assim, o artesão que passa pela Semana Criativa, ele não é da Semana Criativa. A gente quer que ele voe mesmo, que ele trabalhe para um monte de gente, que ele seja reconhecido. Essa foi uma coleção que a Maria Fernanda, que é dessa marca Iancatu, ela tem esse foco sempre no design artesanal, ela conheceu os artesãos da Semana Criativa, ela fez uma coleção inteira com eles,
e com o Nelinho ela fez essa cômoda maravilhosa que ela, enfim, que ele entalhou todas as gavetas, assim, à frente da cômoda. Então, eu acho importante contar essa história. E no final tem até uma frase muito bonita dela. Ah, não, não, eu acho que eu cortei a frase, ou ela vai aparecer, da Maria Fernanda. Isso é um produto que é da coleção que a gente vai lançar em outubro agora. É importante a gente falar que os designers que passam isso é um diferencial, acho que nosso, e eu acho que é uma coisa que eu indico muito para quem vai fazer trabalho com artesão. Fazer projeto com artesão, tem vários projetos no Brasil inteiro e vários com designers maravilhosos, projetos incríveis, mas eu acho que o diferencial da semana e o porquê que ela está dando certo é que a gente não faz um projeto de 1 ano e vai embora, porque 1 ano é muito pouco. Sabe? Assim, 1 ano é quando o artesão começa a entender tudo o que está acontecendo, onde ele vai, sabe, esse processo de ativar, vamos dizer assim, a criatividade, ele é demorado, né? E depois também vai embora. Então, todos os artesãos que participam da Semana Criativa, em 2017, eles nunca saem do projeto. Então, a gente sempre tem a turma nova do ano e a gente continua dando suporte para os outros que querem criar alguma coisa. Esse espelho ele vai ser um produto que vai ser lançado esse ano, a gente trouxe aqui para vocês agora, mas assim, é muito simples. Por que a gente não faz um espelho? Nossa, é mesmo. Aí ele já desenvolveu o produto e o designer só entra, às vezes, para dar uma solução para algo que não está funcionando. Sabe, nossa, aqui estou com um problema aqui para esse encaixe, não sei o que lá. Então, o designer ele entra muito pontualmente, né, Júnior? Sim, não, eu fiquei pensando nessa continuidade, né, como ela é importante, né, porque é um projeto que chega e realiza o trabalho com o grupo e vai embora. Mesmo a gente sabendo que esses artesãos já tinham suas práticas comerciais antes do projeto, né, assim, não é um projeto que veio para salvar o mundo, né, porque tem muito projeto que é assim também. A gente não tem essa pretensão, né? A gente tem a pretensão só de ampliar realmente o público desses grupos. E o Nelinho foi um caso também que ele não se desenvolveu no primeiro ano. No primeiro ano ele fez 2 protótipos, né, de espelho. E o espelho saiu agora, em 2021. Então, tem esse tempo, né? A colher veio no segundo ano, em 2018, já no processo de continuidade do processo criativo também com os artesãos. Essa é a frase da Maria Fernanda que eu coloquei fora de ordem, desculpa. Nosso verdadeiro ouro ainda está aqui, guardado pelas mãos destes admiráveis artesãos. Acho bacana a gente falar isso, né? Porque a gente fala acabou o ouro, não. Só mudou o ouro que a gente tem um ouro muito importante lá. Bom, aí eu peguei essa peça porque esse é um outro projeto de um designer que não tem nada a ver com a Semana Criativa, mas que conheceu o Nelinho e um outro artesão, o Expedito, que é de Pedra Sabão, pela semana. Isso foi um projeto que foi para a Semana de Design de Milão, e era um projeto que tinha a ver com música, então essa hastezinha de madeira fina, na verdade, ela era inspirada nas baquetas de bateria que o Nelinho entalhou. É uma baqueta mesmo, é uma baqueta que ele entalhou e o Expedito ele fez as bases e as cúpulazinhas ali para a vela, né? Então, na verdade, a gente mostrou isso. Então, foi no segundo ano, né? Já foi para Milão e é isso, né? Foi uma coisa que não teve nada a ver com a gente. Assim, a gente só fez a divulgação e os designers já procuram diretamente hoje os artesãos para desenvolver trabalhos. Aí a gente vai falar de outro artesão que é o Vaguinho, que ele fala essa frase que descobri que eu era capaz de fazer coisas que nem eu sabia. Então, quando a gente escuta isso, a gente fica muito realizada, assim, de ver ele se soltando e fazendo coisas. Bom, né, eu vou cortar essa história aí, mas o Vaguinho, ele aprendeu a fazer essas luminárias nesse estilo marroquino, o pai dele, na verdade, que aprendeu com um português que uma vez chegou em Tiradentes, a convite não sei se vocês conhecem, a Solar da Ponte, é uma pousada, Ana, era Ana e... John Parsons e o John Sommers, na verdade. Eles veio a convite deles. Exatamente, o Júnior é de lá, ele conta melhor essa história do que eu. Mas, assim, esse casal, o John Parsons e a Ana, eles trouxeram esse português que era amigo deles, e ele estava lá em Tiradentes, e ele sabia fazer, porque assim, o que tem a ver uma luminária marroquina em Tiradentes? Né? A história foi essa, esse português ensinou esse ofício para os artesãos que não tinham, que estavam ali sem ter trabalho, e isso acabou virando uma tradição em Tiradentes, e o Vaguinho o filho de uma dessas pessoas que aprendeu e que dá continuidade, inclusive o irmão dele também dá.
E aí a gente desenvolveu essas outras luminárias, e a gente não, né? Os designers desenvolveram essa outra luminária com ele, que se vocês olharem é a mesma técnica das outras, das anteriores que ele fazia, exatamente a mesma técnica, só foi mudado o desenho, né? E hoje, se você visse as luminárias que o Vaguinho faz já sozinho, são incríveis, né? Ele continua vendendo a linha marroquina, mas hoje ele faz outras peças também. E hoje ele é um cara que vende já em algumas lojas de São Paulo, lojas importantes lá de design. E a gente tem, ele é um dos artesãos mais antigos do projeto e ele realmente é um cara que é um caso assim de sucesso mesmo do projeto. Esse é o segundo grupo que a gente trabalhou de designers e artesãos. E a gente vai falar um pouquinho dos produtos deles. A gente pensa alguns, tá? São muitos em cada edição, mas a gente só pensou alguns aqui que conte essa historinha. Acho que a gente pode passar em um vídeo daquela edição, acho que não precisa, pode passar. Senão a gente vai ficar muito longo. Bom, esse é o Delano, ele é marceneiro, filho de marceneiro, né? Em Tiradentes tem muito marceneiro. E pode passar. E ele fazia umas mesinhas com tampo de ladrilho hidráulico. Em Tiradentes tem muito isso, não sei se aqui também faz bastante. Mas elas não tinham muita personalidade, né? Porque é isso, um monte de gente fazia as mesinhas com tampo de ladrilho. Então, pode voltar um pouquinho. Então, a gente visitou uma fábrica e o que a gente fez? A gente, em vez de pegar os ladrilhos que eram os estampados, que era o mais comum que todo mundo usava lá, a gente foi procurar os ladrilhos que eles eram de cores lisas e a grande sacada foi na combinação de cores, né? Que dava um tom mais moderno para a peça. E aí, lógico, que a gente desenvolveu em conjunto com eles a parte de marcenaria também, que seria a base da peça. Pode passar. Que foram essas mesinhas laterais. O que eu acho legal de falar dessas peças de marcenaria é que todo o desenho delas foi muito inspirado. Pode passar, acho que aí para vocês verem as mesinhas. Ele era vendido numa loja de São Paulo chamada Fernando Jaeger, que é de um designer. Aí a mesa de centro e mesa lateral, tá vendo? Pode passar. Então, isso que eu queria falar, quando a gente foi desenvolver a marcenaria, né, o modelo dessas peças, a gente foi procurar nos antiquários de Tiradentes a inspiração. Então, no mobiliário mineiro mesmo de raiz. Então, essas peças, embora elas tenham essa cara mais moderna, os encaixes, os pés, todos foram todos inspirados nessa mesa mineira bem caipira mesmo, aquela bem simples. Quer ver? Então, aí era esse processo de criação da mesa, que é inspirado naquelas antigas que eu falei para vocês. É uma marcenaria toda de encaixe, você não tem furação, enfim, foi um retorno, na verdade. A gente não criou nada novo, na verdade, foi olhar para o passado e dar uma carinha mais moderna para ele. A gente também foi em Dores de Campos, né, que tem muito curtume. Então, a gente foi fazer uma visita lá, conhecer e foi vendo essa possibilidade do couro. E aí, outro produto que a gente desenvolveu com eles era esse retorno do banquinho trançado, que todo mundo vê, aquele... Pode passar para frente. Esse banquinho trançado, só que a gente usou na trança o couro que a gente encontrou em Dores de Campos e o tear. Então, as tiras são de tear. E aqui é uma ambientação. Eu acho também que tem uma outra coisa, né? Porque o mobiliário hoje, né, essa produção que a gente tem muito forte, é sempre essa marcenaria muito pesada, né? E esse mobiliário ele já não tinha essa, né, essa rusticidade toda, não era tão pesado quanto esse mobiliário que a gente vê sempre aqui. Porque no final, eu não sei aqui, mas em Tiradentes as pessoas acham sempre que o mobiliário de lá é para casa de praia ou de campo. Para a cidade, porque é aquela carinha mais rústica, que eu gosto, inclusive, tá? Não é uma crítica. Mas a gente queria exatamente, a nossa função é sempre, nosso pensamento é sempre de abrir o mercado. Então tá, então essa é para casa de campo, de praia, então qual que é o móvel da cidade, né? E aí o trabalho foi muito também isso que o Júnior falou de acabamento, né? De lixa, 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 embuda lixa, faz isso. Então, assim, colocá-los no mercado, de um grande mercado, de uma grande cidade, ele precisa ter entendimento de que acabamento que ele vai ter que oferecer. E assim ele vai se diferenciando dos demais também. E aquilo que eu falei, na hora que ele entrega um produto acabado dessa forma, ele consegue colocar um valor naquele produto maior do que ele ganhava antes.
Essa é a turma que a gente já deu o pulo, né, para dar uma encurtada, né, Júnior? Essa é a turma de designers que a gente está trabalhando esse ano. Essa primeira mais ruivinha, a Ana Vaz, que é de BH. Do lado dela é o Murilo, que é de São Paulo. Encostada na porta é a Luciana, que é de São João del Rei. E aí o Paulo Biak sentado e a Maraí também em pé, os dois são de São Paulo. Na verdade, o Paulo é do Sul, mas está morando em São Paulo. Então, cada vez mais a gente também está tentando diversificar esse grupo de designers. No começo era muito São Paulo, Rio, agora a gente está começando a descobrir também talentos aqui da região, de São João. Então, a gente está resgatando aqui da região não só os designers, mas também não só os artesãos, perdão, mas também os designers que tem aqui para participar do projeto. Aí eu peguei uma história que a Mônica deve saber bem também essa história. Quer contar, Júnior? Essa é uma história boa para você falar, né? Quem são eles? Bem, esses dois são dois irmãos, é o Gabriel e a Mariana Paineira. Eles são netos do seu Tião Paineira, que foi um importante ceramista em Tiradentes. Quem viveu a infância um pouquinho nessa região lembra daqueles apitos, né? Aquele que a gente coloca água, o apitinho de barro, de passarinho. Então, o avô que fez e criou a família toda fazendo, né, essa cerâmica, alguns utilitários São também. aqueles apitinhos ali em cima, bem Isso, esse rústicos. de cima. Aqui embaixo já é a A gente coleção. já vai contar. Então, e o seu Tião, ele trabalhava, ele era em torno desse passarinho. Então, ele fazia o apito de passarinho, tudo ele botava o passarinho. E ele era autodidata, ele tinha uma construção muito simples ali da cerâmica. E ele queimava as peças dele no forno de cupim. Até volta um pouquinho a foto. Você vê que ali atrás da Mariana tem um forno grande de cupim. Quando o avô morreu, faz o quê? Uns 2, 3 anos? Foi em 2018. Quando o avô morreu, só depois que ele morreu que eles se tocaram, nossa, quem vai continuar fazendo o que o nosso avô fazia? Porque eles não sabiam fazer cerâmica até então. Eles nem chegaram a aprender com o Tião. Eles tinham um pouco de conhecimento de ver o avô trabalhando, né? De conviver com o avô, mas o fato é que eles nunca sentaram para aprender com ele. E aí, depois que o avô morreu, é que eles viram que, caramba, quem vai continuar fazendo o que ele fazia? Aí um deles correu para fazer o curso de artes aplicadas, né, de São João del Rei, e foi começar a correr atrás. E aí eles ficaram nessa busca, mas uma preocupação muito grande em fazer o que o avô fazia. Então, eles não tinham identidade nenhuma, eles queriam fazer o que o seu Tião fazia. Só que o que o seu Tião fazia era do seu Tião, não era a cara deles, né? Então, a nosso trabalho com eles, junto com eles, era tentar achar uma identidade que fosse deles, mas que não fugisse dessa herança do avô. Então, para eles, o passarinho era muito importante e o cupinzeiro era uma coisa que eles falavam demais. Eles tentaram fazer aquele forno de cupim, não deu certo, é uma história até tragicômica, né? Porque quase botou fogo na casa, enfim. Eles tiveram que abandonar, o forno está lá, mas ele está inutilizado, foram para o forno mais tradicional a gás. Mas o nosso trabalho, então, com eles foi tentar fazer esse resgate. E aí a gente falou, por que a gente não traz a textura do cupim para as peças? Né? Então, foi aí que a gente teve um trabalho de pegar um pedaço de um cupinzeiro, ele foi queimado no forno como se fosse uma peça de cerâmica e foi feito carimbozinhos com ele, pequenos carimbos. E esses carimbos eles usam para ir carimbando as peças de cerâmica quando elas ainda estão úmidas, né? Quando o barro está molhado. E aí ele vai criando essa textura do cupim nas peças. E tudo tem um passarinho, só que é um passarinho estilizado, é o passarinho deles, que eles criaram, não é o passarinho que o avô fazia. A gente chegou e falou para eles, qual é o passarinho de vocês? Como é que ele é? Sim, eu acho que tem uma coisa inédita também que a gente trabalhou com os dois, porque eles tinham essa importância histórica, né? Os dois estavam retomando a história do avô, mas ainda com muitos problemas técnicos, né? Se isso também, porque normalmente todos os artesãos eles já vêm com essa técnica, né? Porque é o que eles detêm, é a técnica tradicional. Os meninos tinham essa importância histórica na família e uma grande vontade de retomar essa história, né? De continuar contando isso. E com eles, por isso que até que inclusive a gente convidou a Luciana, que foi essa designer daqui, né? E que tem esse conhecimento na técnica da cerâmica, que acho que isso também é um desdobramento para a gente também no projeto, né? Porque o projeto ele vai ampliando e mostrando para a gente também as dificuldades ao longo do tempo.
Então, acho que isso foi bom também para a gente, né? Sim. Como laboratório, para a gente também como Eu produtor, brinco né? quando alguém fala assim, qual que é o método da Semana Criativa? O método é o não método, não existe o método, né? É muito engraçado, assim, não tem nada acadêmico, não tem nada. A gente deixa muito a coisa, lógico que a gente fica ali cuidando para que, principalmente, não vire uma encomenda, porque a ideia não é que o designer chega lá e desenha uma coisa e fala, faz isso para mim, porque daí ele não aprendeu nada, né? Ele vai continuar na mesma. Isso já um monte de gente já faz. Então, a gente cuida muito disso. Mas como cada grupo vai trabalhar, depende muito do grupo. Cada grupo, às vezes, a gente deixa meio solto. O começo é meio caótico, né? Porque está todo mundo meio. Mas depois as coisas vão se ajeitando e cada grupo vai encontrando um método de trabalho. Tá. Bom, então, aí eu falei do projeto e não falei do festival, né? O festival nasceu depois do projeto. Então, o festival nasceu para celebrar o projeto, divulgar e valorizar o trabalho dos artesãos, promover o encontro deles com os visitantes, discutir criatividade, brasilidade, tendência, comportamento e inovação. Aqui que está o grande pulo do gato. Quando a gente faz um projeto desse, se a gente não bate bumbo, se a gente não grita que a gente está fazendo, vai continuar na mesma. Eles vão estar criando peças lindas e só vai estar vendo quem estiver passando ali na cidade. O festival é um momento que a gente chama todo mundo, olha, vem ver o que esse pessoal está fazendo, vem conhecer, olha que oportunidade. Você vai chegar em Tiradentes, você vai poder conhecer o artesão, conversar com ele, saber como ele trabalha. Isso tudo é muito mágico, é muito encantador para as pessoas, entender, entrar no universo deles. Então, acho que o grande pulo foi aí. É aí no festival que a gente consegue que as pessoas se empolguem com aquilo e levem realmente o artesanato para dentro da casa deles. É também um momento que a gente bota o artesão em contato com o mundo, praticamente, né? Porque eles ficam ali tão envolvidos no dia a dia do trabalho deles que eles não têm essa troca com as pessoas, né? Então, todo mundo sai ganhando no festival. Então, para a gente é muito importante, porque eles ficam ali, né? Os artesãos ficam na cidade também, né? Conversando com todo mundo. Eu acho que o maior ganho não é nem vender, eles se sentem mega prestigiados, se sentem valorizados, e isso não tem preço, não tem nada que pague. Assim, hoje, o maior retorno que a gente tem do projeto é quando ele fala assim, meu filho está indo comigo para a oficina, meu filho está aprendendo, meu filho quer fazer isso quando ele crescer. Já, bingo, era isso que a gente queria, né? Que isso não morresse ali, que aquilo tivesse uma continuidade. Tem milhares, aqui a gente pode contar a história, né, Júnior, de continuidades incríveis. Aqui volta um pouquinho. Então, aqui, só para você saber, então, o festival... Pode voltar, passar uma para frente. Ah, foi 12. Então, não, então pode voltar, desculpa que achei que tivesse. Então, o que a gente faz? Essa foto está meio confusa, mas a gente faz palestras, a gente faz várias exposições, não só dos produtos que a gente cria. A gente tem um mercado que daí a gente abre para vários produtores da região também venderem suas peças. A gente faz roda de conversa ali com a família Julião, até de Prados. A gente faz lançamento de livro e a gente faz uma curadoria, modéstia à parte, a gente traz muita gente bacana para o festival, que isso acaba dando uma repercussão maior para o festival. Então, essas fotos elas são de 2018, né, Júnior? Eu acho, 2017, 2018, que está o Maurício Arruda, quem assista, não sei se alguém aqui assiste Programa de Decoração, Marcelo Rosenbaum. Esse ano também vai estar bastante gente bacana, pode passar. Aqui são as exposições que a gente monta, pode ir. Aqui são alguns produtos que já foram criados. E aí, dando esse... volta um pouquinho, então. E aqui a gente para um pouquinho no que a gente faz no festival. Eu queria mostrar para vocês agora o último vídeo, que é um vídeo de 2019, que foi o último festival que a gente fez presencialmente. Eu gosto dele porque ele traz no vídeo ele traz os melhores momentos do festival, mas ele traz um pouquinho da experiência do projeto antes. É um vídeo que tem 6 minutos, se vocês aguentarem. É o do link, Mas acho que é legal para vocês, acho que nesse vídeo dá para vocês entenderem o que é a Semana Criativa, projeto e festival. Dentro da barriga da minha mãe já batia a marreta, eu acho que eu já escutava o que ó, tem alguém trabalhando na bigorna aí. Então, quer dizer, eu nasci dentro de uma ferraria.
O meu pai fabricava tudo praticamente artesanal, era carroças de boi, cangas de boi, era aquela coisa bem artesanal, bem manual, e eu convivi muito com isso. O meu contato com o artesanato começou na minha família, né? Meu pai trabalhava com ourives e minha mãe faz cruz, né? E eu sempre vi aquilo, vivi, né, nessa história. Comecei vendo meu pai trabalhando com Los Angeles, né? Fui pegando aos poucos, ele esboçando para mim e eu terminando. Chegou num tempo que eu já estava fazendo sozinho. Minha mãe colocava a gente para ajudar a fazer remate de roupa. Tudo que é tecido, linha e agulha, não é minha paixão. Aqui em Dores de Campo, o ramo é couro mesmo. Então, desde criança a gente já começa aqui nas oficinas de sapataria, selaria. Desde criança ajudando os serviços mais simples, né? Tudo começou no início do ano, né? A gente vindo nos designs para encontrar com os artesãos, para conhecê-los, para que eles nos conhecessem também e a gente começasse a construir essa história. Às vezes o artesanato é desvalorizado, como se fosse uma coisa caseira no sentido mal feito, né? Como a Simone está falando, não, aqui é caseiro porque é feito em casa, mas com toda sofisticação. E aí começa a ver o valor e o artesão começa a se abrir para o valor. A pessoa sente que o que ela faz, o que os pais fizeram, o que ela está fazendo hoje é visto. Né? A pessoa deixa de ser invisível. Acho que isso é um dos pontos que eu pude mais perceber em todas as pessoas que estavam envolvidas no projeto. Nossa, as pessoas estão me enxergando. Então acho que antes de tudo resgata uma autoestima. Isso que a gente viveu é como se a gente fizesse uma oração junto, com fé de que as coisas fossem acontecer. E todo o objeto parece que é um produto de fé. Tá com esses caras trabalhando dessa forma é exatamente isso. A gente fez essa oração junto, a gente queria que concretizasse essas peças e é uma oração muito bonita. Com esse aprendizado do pessoal da Semana Criativa, isso acaba sendo uma bagagem a mais pra gente. Quando eu estou trabalhando aqui agora, assim, é como se tivesse a Ana, assim, ó, faz esse negócio direito aí. Isso é muito gratificante pra gente, né? Saber que a gente tem, né, valor e a gente dá valor em si mesmo. Então, pra mim foi maravilhoso mesmo. Amei. Foi um sonho que eu vivi. Então acho que conecta as pessoas, né? A gente está 600, 700 quilômetros, no meu caso, né, de São Paulo, daqui, mas eu me sinto como se eu estivesse num bairro de São Paulo. E eu tenho certeza que eles também têm essa ligação com a gente. Mas as conexões elas se formam de forma tão espontânea e tão verdadeira que a gente sabe que isso vai continuar. Um evento como esse, ele valoriza, ele mostra o artesão, ele mostra quem está por trás daquela beleza. Porque é muito fácil a gente olhar um objeto pronto e falar, nossa, que lindo, mas a gente não imagina o trabalho que isso dá, a intensidade dessa criação, o tempo que ele despendeu, todo o conhecimento que ele teve para chegar ali, aquele conhecimento do passado. A arte se manifesta como uma interconexão entre os designers e os artesãos locais. Acho que cada um está falando através da própria arte e isso é rico dos dois lados, igualmente, na mesma proporção. A gente fica lá na cidade grande com essa sensação de não ter tempo para nada, que tudo é uma correria enorme.
ter vindo para cá, é uma paz tão grande aqui, o cenário é tão bonito, tudo é tão inspirador, são tantos encontros, tudo isso que aconteceu aqui é muito especial, muito mágico. A Semana Criativa representa uma união de pessoas envolvidas em uma mesma causa, que é o design com propósito, em busca de melhorar a si próprio e, com isso, mudar um todo, né? A Semana Criativa de Tiradentes ela é tipo um espelho para a gente, né? Para nossa cultura, para nossa história, para as nossas raízes. E a parte mais sensacional é que a gente consegue resgatar uma possível identidade. Então, para mim, Tiradentes faz isso. A Semana Criativa dá esse sopro de resgate da nossa própria identidade. Acho que é isso, deu para vocês entenderem assim que a gente ocupa vários lugares da cidade, várias coisas acontecem ao mesmo tempo, é uma programação bem intensa aí nesses 4 dias. E agora, mais recentemente, pode voltar uma, por favor? A gente, em junho, final de junho, a gente abriu a loja da Semana Criativa de Tiradentes, não existia a loja, os produtos que eles produziam, eles eram vendidos somente durante o festival, numa lojinha temporária, e cada artesão era responsável por vender as peças que havia criado. Só que tem artesãos, ele começou a ver essa demanda, porque tem artesãos que tinham um lugar para onde vender, eles tinham uma loja, uma oficina bem montada, mas a verdade é que essa não é a realidade da grande maioria. Então, o que acontecia? Ou eles deixavam o produto naquela bagunça, que às vezes é a oficina deles, e aí isso desvaloriza a peça, porque na hora que você deixa aquilo numa bagunça, vem o turista e fala assim, quanto custa? Ai, mas que caro, não dá para baixar, não sei o quê, porque a peça está mal exposta, né? Então, começou a ter essa demanda deles, produtos que estavam se perdendo, porque daí ficavam naquela bagunça, o dia a dia começava a vir outras demandas, e aqueles produtos iam se perdendo. Então, a loja foi o jeito da gente resgatar toda essa produção, expor ela está num ponto no centro histórico, ela está exposta. Eu só coloquei 2 fotos ainda, mas a loja é linda, ela é bem montada. A gente chamou um arquiteto para fazer o projeto da loja. A gente teve apoio também de algumas marcas para fazer. Isso é um capítulo à parte, viu, gente? Porque isso tudo começou com praticamente 0 de dinheiro, 0, sem muito pouco. Se eu contar o que a gente faz, assim, é milagre, mas eu acho que é uma vontade muito grande. Na hora que você envolve a comunidade, todo mundo ajuda. Os empresários, né, Júnior, locais, a gente consegue muito apoio das pousadas, de restaurante. Tirar do papel, se não fosse a comunidade, a gente não teria feito. Essa é a maior verdade. Acho que a aposta veio de todo mundo, né? Os designers que toparam vir, doar esse tempo, os artesãos também que toparam participar sem saber o que era, né, no primeiro ano. Hoje em dia tem uma facilidade porque tem essa comunicação maior entre eles na cidade, as pessoas vão ouvindo o que está acontecendo um com o outro, né? O que tem mudado na vida de cada um. E aí, com isso, também a cidade ganha, né? Porque não são todos, né? Ainda, se a gente for pensar na dimensão de Tiradentes, o número de comércios que a gente tem, a gente deve ter um apoio aí de, no máximo, 5%, né? Mas são pessoas que estão sempre apoiando. Muito ativas, né? São muito ativas. Então, se essas pessoas não tivessem abraçado, também a gente não teria conseguido. E apoio, gente, de todo tipo, até de mão de obra mesmo, para ajudar a colocar a coisa de pé, né? Assim, tudo, assim. A gente teve muito apoio, a gente foi muito feliz. Olha, né? a gente só tinha dinheiro exatamente contado para fazer no programa impresso
né, para pagar. Acho que nem o designer a gente pagou, né, que fez o desenho. Acho Não, que a gente não, a gente pagou um dinheiro que não era do que o designer gráfico era da cobra. gráfica, que tinha impressão. A impressão não tinha como a gente fazer. E a gente precisava, né, ter um material físico, né? Se a gente fosse olhar pela razão, a gente nem teria feito aquele material. Só Não. que ele era a nossa, era a materialização do projeto para a gente vender no ano seguinte, né? A gente já pensando na continuidade, né? A gente não deitou para dificuldade, né, Simone? Acho que isso foi legal. Foi, não, de jeito nenhum, até hoje, aliás, né? Às vezes isso é outro capítulo, mas acho que isso, a gente não paga, eu lembro da gente não pagar uma refeição, a gente tinha que receber esses designers, então quem ia dar comer para eles, quem que ia receber? Então teve uma amiga nossa, amiga do Júnior, muito que recebeu praticamente na casa dela os designers para dormir lá. Enfim, a gente ainda depende dessa ajuda para o festival ficar de pé. Claro que menos, né? Hoje o evento cresceu, tudo mais, mas ele do jeito que a gente criou, ele acaba sendo caro, porque o projeto ele custa um dinheiro, né? Cada vez que vem os designers, muitas vezes a gente tem que ajudar artesão com material. Então, a gente vai saindo atrás também de empresas que podem doar o fio, que podem doar o tecido, que pode doar a madeira. A gente vai correndo atrás de tudo. Às vezes consegue, às vezes não. Mas a gente faz ficar acontecer. Então, acho que a sugestão, assim, na verdade, a inspiração que eu quero deixar aqui para vocês é que, se vocês tiverem uma vontade, eu não sei, eu sou meio maluca, assim, eu acho que a planilha é importante, tem que ser feita, mas não se prenda a ela para fazer. Se buscar o mundo ideal, ninguém faz, gente. Ninguém faz. É que nem ter filho, né? A gente nunca acha que vai estar na hora, não existe né? planejamento que baste, sabe? Você nunca... eu ouvi uma frase uma vez de uma amiga que é artista plástica, a Maria José Boaventura, que ela sempre fala para mim que o criativo nunca vai pagar, nunca vai ser pago pelo que ele criou. Talvez ele seja pago ali pelo que ele produziu, mas a criação, ela fica nesse lugar aí, né, até de um lugar mesmo de generosidade, né? Acho que ela fala muito do lugar dela como artista, né? Que é o artista, ele cria para o mundo, né? Ele, antes de tudo, ele está criando para o mundo, né? Fugindo um pouco aí dessa lógica de mercado mesmo. E eu acho que também criar hoje um festival, né? Tiradentes tem muito festival, e a reclamação que a gente vê muito da comunidade lá são os festivais que, tudo bem, trazem um movimento por um momento na cidade, mas deixam um ônus muito grande às vezes, né? Então, acho que a Semana Criativa, ela é um projeto da cidade para a cidade, que também tem um festival. Eu acho que é a ordem ao contrário, sabe? O festival, ele veio para coroar, essa história toda. E eu acho que tem mais... Então, a gente fez a loja, e agora os próximos passos, porque a gente não para. A gente já começa ano que vem os cursos da semana, então todo mundo que quiser se inscrever para participar de um curso, viver essa experiência de designer, então ter essa vivência mesmo de ir para lá, ficar uma semana, ficar visitando ateliê, ficar com um designer e com um artesão, isso vai ser um projeto nosso para o ano que vem. E no futuro, que é curto prazo, se tudo der certo, a gente quer fazer a Escola Criativa de Preservação de Ofícios, que daí é uma escola mesmo para preservar todos esses ofícios aí de tradição que a gente conhece. É isso. É isso, gente. Obrigado. Obrigada.